Bom dia, boa noite. Hoje a gente vai aprender a como fazer mapas para Portal 2. Para a gente fazer os nossos mapas para Portal 2, a gente vai precisar do Hammer. Para a gente baixar o Hammer, você vai na biblioteca da Switchin, muda de jogos para jogos e ferramentas e procura Portal Authoring Tools. Você abre e clica 2 vezes no Hammer World Editor. Para deixar a coisa mais fácil, é bom que você deixe as suas configurações iguais às minhas. Então vai ali em Tools, clica em Options e deixa as configurações iguais às minhas. A primeira coisa que você vai fazer é selecionar a ferramenta de bloco, cuja única função é criar blocos. Mas antes de criar os blocos, a gente vai precisar de uma textura. Tem várias texturas, mas eu recomendo que você procure White, quando você for pegar texturas portáveis, que você pode colocar portal, e digite Black, quando você for procurar texturas que não são portáveis, que você não pode colocar portal. Eu vou estar usando essa textura para o chão e para o teto, e essa outra textura para a parede. Depois de textura selecionada, você clica Enter para poder criar o seu bloco. Ok, mas antes, caso você queira ver o bloco que você criou, você clica ali em Camera e troca para 3D Textured. Depois de ter mudado para 3D Texture a câmera, você pode apertar Z ali para poder rotacionar a sua câmera e poder ver os objetos que você criou. Antes de continuar, eu preciso explicar o que é leak ou vazamento, que é basicamente um buraco que leva para o vazio preto e infinito do Hammer. E por algum motivo do além, quando esse buraco existe, o mapa ele não pode ser compilado. Para que não tenha nenhum leak, a gente vai precisar criar todas as paredes. Então você tem que criar todas as paredes com as texturas que você selecionou. Agora a gente vai começar a mexer com a ferramenta de entidade. A entidade forma qualquer coisa, com a porta, o botão ou o cubo. Selecionando a ferramenta de entidade e clicando em qualquer lugar, você vai criar a entidade de spawn do player. Aquilo é um possível lugar onde o player vai spawnar, que é esse Gordon Freeman verde, radioativo, horroroso. Pegando a ferramenta de seleção e clicando 2 vezes numa entidade, você pode acessar as informações dela. No exemplo a seguir, eu vou estar trocando essa entidade por uma caixa, só por exemplo. Antes de continuar, eu preciso explicar que por algum motivo do além, para você poder iniciar o seu mapa, você tem que selecionar a opção Expert e depois clicar em Enter. Você não pode só clicar no botão, você tem que apertar Enter. Mas como você deve ter notado no exemplo a seguir, o player ele spawna sem uma Portal Gun. Então, clica 2 vezes na sua entidade e troca para Weapon _ Portal Gun. Se você quiser, você pode colocar a Portal Gun no pé do personagem para ele poder já spawnar com a Portal Gun. Outra entidade é a entidade do botão, aquele botão do chão. E você pode fazer ele clicando 2 vezes em uma entidade qualquer e trocando a classe dele para prop _ floor _ button. E daí é só clicar em aplicar e ele vai trocar para um botão. Outra coisa muito importante de saber é que clicando naquelas 2 botões ali em cima, de menos e mais, você pode alterar o tamanho da sua grid, que é quanto você pode mexer os seus coisinhas. Você entendeu?
Agora a gente vai mexer com outra entidade, que é a entidade da porta. E para fazer ela é só clicar 2 vezes em qualquer entidade com a ferramenta de seleção e troca a classe dela para prop_text_chamber_door. Clique em aplicar. E caso a porta tenha ido errada, você pode ir na parte 2D, clicar no meio da porta e rotacionar com o novo coisinha que apareceu. Para poder voltar é só clicar no meio até voltar ao normal. É altamente recomendável que assim que você cria a sua porta, você troque o nome dela para o nome que você quer, tipo porta. Mas caso você queira que alguma coisa abra a sua porta, você vai precisar mandar qualquer coisa abrir a sua porta, tipo um botão. Então você vai lá e vai abrir a aba de Outputs, que é tipo um zap que você manda para a porta, para ela poder abrir. Então cria um novo output, coloca o nome do seu output, que vai ser a ação que vai ocorrer para ele acontecer. No caso aí eu vou colocar um preset, coloca o alvo do seu output, né, que no caso é a porta, e coloca o que vai acontecer quando esse output ir. Então eu coloquei abrir, para a porta abrir quando o botão for pressionado. Então perceba-se na gravação, quando você coloca o cubo no botão, o botão é ativado, a porta abre, mas quando você tira o cubo do botão, a porta ela não fecha, e isso é um problema. Para resolver isso é bem simples. Vai de novo no seu botão, clique em Zaps, Outputs, clique em adicionar, coloca Unpressed em vez de Unpressed, seleciona a porta e coloca para a porta fechar quando o botão tiver... Você entendeu? Então agora testando de novo, quando você coloca o cubo no botão, a porta abre, e quando você tira o cubo do botão, a porta fecha. Mas caso você já tenha jogado Portal, você sabe que as caixas elas não estão simplesmente dropadas por aí. Elas estão sendo dropadas por alguma coisa, que é o dropper de caixas. Para você criar um dropper de caixas, cria uma nova entidade, clica 2 vezes nela e troca o nome dela para Func Instance. Depois de você ter mudado a classe da coisa para Func Instance, você coloca o nome que você quiser e troca o VMF File Path, ou File Name, para Instances, Gameplay, e esse nome aí que tá aparecendo na tela. Depois de aplicar, você vai ver que surgiu uma super estrutura. Essa estrutura é uma construção pronta. Se você tivesse feito, teria demorado 342 anos para você terminar, entendeu? Então coloca esse negócio no teto, cria uma nova entidade chamada Prop Button, que daí essa vai ser a entidade de botão. Deixa o botão do jeito que você quiser. No caso eu rotacionei para ficar, sei lá, que eu quero mesmo. Abre o coisa do botão, vai na aba de Zaps, Outputs, cria uma nova, vai chamar, que vai ser quando o botão for pressionado, o dropper de caixa vai ativar. E daí outra que vai ser quando o botão fazer coisa de caixa, o auto respawn vai ser ativado. Deu pra entender, né? Só tem umas 3 opções, eu acho que dá pra entender. Então quando você for testar vai dar tudo escuro. Isso é por causa que o dropper de caixa é uma entidade que solta um pouco de luz. E por causa disso ele ativa o modo de iluminação. E como não tem nenhuma luz, vai ficar tudo escuro. Para poder resolver isso, você pode apertar aspas e colocar match underline full bright espaço 1. Aí aperta enter
e a iluminação já vai estar normal. Então vamos apertar o botão e não sai nenhum cubo. Isso é por causa que você não fez nenhum buraco pro cubo cair. Se não tem buraco pro cubo cair, o cubo não cai. Para resolver isso, a gente vai ter que usar a Bend Tool, que é aquela ferramenta que tem uma coisa que parece uma areia. Aí você seleciona a coisa que você quer cortar, que é o teto, porque você precisa cortar o teto para o cubo cair. E quando você cortar, ele vai dividir essa parte em duas, com o meio sendo a coisa que você selecionou. Por padrão, uma parte vai ser apagada e a outra vai ser mantida. Se você clicar de novo na Bend Tool, ele vai trocar isso. A gente precisa deixar com que ele mantenha as duas. Então clica até as duas ficarem brancas. Aperta Enter, então ele já vai ter cortado em 2 pedaços. Aí você vai fazendo vários e vários cortes até sobrar só um quadradinho ali no desenho do cubo. Então você vai lá, seleciona o quadradinho que você foi cortando do teto e apaga ele, apertando o Del. Depois disso, aquela partezinha vai ser apagada e o cubo vai cair perfeitamente. Então a gente aperta o botão e o cubo cai perfeitamente. A gente coloca o cubo no botão e a porta abre perfeitamente, a porta fecha, tudo certinho. E é isso, um negócio bem simples. Tchau!